Não, eu vou falar rápido, porque eu sei que você trouxe mais argumentos e mais estudos, que aí você ilustra toda a sua apresentação. O que me chamou a atenção, quando o Felipe Anderson entrou, e eu estava no estádio, do lado de um monte de corneteiro, para variar, e aí os corneteiros falaram, pô, será que ele vai pôr o Estevão de 10 agora e o Felipe Anderson vai cair pela direita? Mas não, né? O Felipe Anderson entrou e começou a partida centralizada. Logo no primeiro drible dele, aliás, na primeira participação dele foi um drible. Ele fez eu falei, que é isso? Calma aí. Esse é o jogador? É o mesmo Felipe Anderson? Eu falei, calma, o que aconteceu? Eu já, na hora, falei, falei pro meu pai, pro meu avô, falei, calma aí. Alguma coisa nova tá acontecendo aí. E depois, ele participou, tabelando, ele errou até uma cavadinha que ele tentou pôr pro Estevão. Mas assim, você via que pelo menos era um jogador que estava tentando algo e que chegou um pouco mais próximo, não que chegou já o que o Felipe Anderson fez no Napoli, mas é o mais próximo talvez do que a gente tenha visto que ele já fez na Itália. Na Lazio, falei errado, Napoli não, na Lazio. Então assim, não é, de novo, não é que ele já fez tudo, não é que ele justificou a expectativa, mas ele mostrou um sinalzinho. E aí eu entro nesse ponto que para mim é importante, ele está sendo testado num lugar novo. O Latifi vai mostrar daqui a pouco, novo no Palmeiras, né? Que na Itália, sim, ele jogava um pouquinho pelas pontas, mas era outro tipo de movimentação em campo. E no Palmeiras ele estava muito determinado e muito preso a um lado, especificamente a um lado, e obviamente as atribuições de quem joga por aquele lado, acompanhar a lateral e etc. E isso interfere no seu estilo de jogo. E aí ele entrou ali no meio, um pouco mais centralizado, e deu um andamento legal. E eu espero que, já como o Abel não tem treino, como não vai ter o Botafogo, como não vai ter o São Paulo, como não vai ter o Corinthians, como não vai ter nenhum time que tem Sul-Americana e Libertadores agora, eu espero que o Abel dê sequência a esse projeto. E aí o Latifi vai chegar aqui com dados, provas e mapas de calores para provar tudo. Pois é, o Danilo ele falou desse lance, o primeiro lance do Felipe Anderson com a bola, foi assim, tinha um colega da imprensa do meu lado, que eu vi ele até levantando da cadeira assim, tipo, caramba, Felipe Anderson, é você? O que tá acontecendo? Porque o torcedor do Palmeiras era esse Felipe Anderson que o torcedor do Palmeiras sempre esperava, alguém que traria algo diferente. Então, quando ele pega a bola e limpa dois jogadores do Botafogo, o estádio inteiro, foi a primeira vez que eu vi o estádio inteiro vibrar com o lance do Felipe Anderson. Porque todo mundo esperava o Felipe Anderson mais querendo o jogo, querendo achar o gol, querendo o passe. E foi isso que o torcedor do Palmeiras viu jogando no domingo. Então, esses 24 minutos do Felipe Anderson foram um respiro, um alívio, né, para ele, porque quem acompanha, quem vai nos jogos no Allianz Parque, sabe que toda vez que o Felipe Anderson entrava durante os jogos, ele recebia a bola, se ele tocava para trás, ele já ia receber vaia. A torcida é muito impaciente com ele, então ele receber a bola e fazer essa mudança do drible e tal, o estádio inteiro, porra, parecia que o Palmeiras tinha feito um gol. Foi uma comemoração, assim, porque eu acho que o torcedor sentiu que ali estava um pouco daquele Felipe, né? E como o Danilo falou, ele está sendo escalado em uma nova posição. E depois do jogo, eu e o Rodrigo Fragoso, que está acompanhando a gente, e o Danilo citou, ele também estava no jogo e a gente ficou debatendo. Pô, o Felipe Anderson jogou bem, foi diferente. E aí o Fragoso me lembrou, ele falou, pô, e o Felipe jogou como segundo atacante. Como ele jogava na Lazio na primeira passagem, e foi assim que ele se tornou a contratação mais cara da história do West Ham. O Felipe Anderson ele custou 182 milhões de reais em 2018 para trocar a Lazio pelo West Ham e foi jogando nessa posição. Eu separei dois mapas de calor bem interessantes do Felipe Anderson jogando na Itália na temporada 17-18 e outro do Felipe Anderson jogando no Brasileirão do ano passado, né? Que ele já está com 30 partidas pelo Palmeiras. É gritante a diferença de como no Palmeiras ele justifica esse apelido da torcida do Palmeiras, que ele é um ajudante de lateral, porque ele tem que recuar muito para ajudar na marcação, e na Itália ele jogava muito mais solto. Você vê o mapa de calor dele, não sei se a produção vai conseguir colocar para a gente na tela, é muito gritante a diferença, como ele consegue. Latifi, não está por aqui, não está por aqui o mapa de calor, viu, filho?
Não, sem Aqui, eu problema. acho. Agora vai. Agora tá, olha lá. Tá aí, ó. Deixa eu ver, não atualizou aqui para mim. Vamos ver se Abriu coloca. aqui. Esse aí é o mapa de Agora calor dele sim. na Itália, ó, Na Itália. mostrando aí, né? Jogando. Isso. Se tivesse que escolher um lado, predominantemente pela direita, mas como a Uhum. gente vê pelos mapas. Você tá vendo aí, Latif? Você pode falar Sim, já? sim, eu tô vendo Ah, aqui então no vai lá, vai lá, computador. vai lá Tô você. vendo. Não, então dá para ver que ele tá livre para ocupar todos os espaços do campo no ataque, né? Ele joga onde ele quer, solto, articulando o time, participando de todo o jogo. Isso é a média de todos os jogos que o Felipe fez na Itália nesse período, em 17 e 18. Então você vê uma diferença. Aí agora, se a gente pegar e ver o mapa de calor dele no Brasileirão do ano passado, é muita diferença. É muita. Olha aí, tá na tela, a gente consegue ver perfeitamente. O Felipe ele fica completamente deslocado para o lado esquerdo do campo e tem que voltar muito para ajudar, porque assim que o Palmeiras joga, o Abel gosta de jogar com os pontas, segurando um pouco mais na linha do meio e os laterais entrando muito. Então, naturalmente, quando o Palmeiras perde a posse da bola, o Felipe ou o Estevão do outro lado, eles precisam recuar. Então, por isso que essa mudança pode significar uma nova vida para o Felipe dentro do Palmeiras. Porque do lado esquerdo ele vai ter o Paulinho voltando já já. No lado direito tem o Estevão. E no meio tem o Veiga, que está numa crise braba, uma fase péssima, não acertando nem cobrança de escanteio. Então, pode ser uma virada de chave muito importante para o Felipe no Palmeiras. Pois é, e ainda se você transportar o mapa de calor do Facundo, você vai ver que é muito parecido com esse, né? O que dá uma sensação de engessamento, né, Olavieri? Porque não é possível, cara. Muda o jeito. É 3-4-3. Para mim é o jeito do Palmeiras jogar. Seria o 3-4-3 para liberar um pouco aqueles que têm talento, né? Ele não vai fazer isso. A mentalidade é outra, europeia, Estevão, Facundo ou Felipe tem que voltar, tem que marcar. Eu entendo, mas se você tiver com 3-4-3, esse papel quem vai fazer é o ala. E o teu jogador vai ter mais talentoso, vai ter um pouco mais de respiro, né, cara? É. É isso, né? A gente vendo assim, como você disse do Facundo e a gente vê do Felipe Anderson, o Abel ele tem uma ideia de jogo que muitas vezes os jogadores precisam se encaixar naquela forminha ali, né? Então ele tem uma forma e fala: preciso de um cara que sabe jogar fazendo isso daqui. Vem você, ó, você vai fazer isso, isso, isso. E muitas vezes funciona, porque é um time muito. Todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer em cada lugar do campo, né? Então estou na zona 3A, B, adversário com a bola na zona 2-1. Tenho que correr para a esquerda a 30 metros de velocidade, 30 metros por segundo. Tudo bem, o cara sabe. Mas às vezes isso não basta, né? Para um time que tem um pouco mais de talento, você pode dar um pouco mais de liberdade. E eu realmente acho que o Abel não é um cara que vai ficar preso só para isso. Ele não pode ser que ele seja um treinador que não vai ter essas questões, essas mudanças de como mudar um pouco cada jogador, mudar o estilo de jogo. Eu Ele não sei já se vai fez ser. isso, né? Pois é, e eu não sei se vai ser. Ele já fez, inclusive, né? Quando ele põe Breno Lopes e Hendrick, quando ele muda o estilo de jogo dos dois atacando, quando ele joga com 3 zagueiros em alguns momentos, quando ele faz a saída de 3 lá na Libertadores na final contra o Flamengo, que ele já tinha ensaiado ali 3, 4 semanas antes, que você vai ver, olha, o Palmeiras do nada jogou com esse esquema, não. 3 semanas antes, naquela, como a final única tem um mês de distância, né? Ele pôde testar, então ele já fez e ele já mostrou, e eu realmente acho. Eu não sei se vai ser com 3-5-2, com 3-4-3, não sei, mas até mesmo nesse 4-3-3 ele conseguiria fazer um jeito diferente. De repente, olha, 4-3-3 tem que ter um cara aqui pela esquerda, um cara aqui pela direita, mas dependendo do jeito que a bola pode rodar entre vocês, pode combinar quando um sobe, o outro fica. E essas coisas que a gente sabe que acontecem no time de futebol. Então é por isso que eu digo de novo, como eu abri aqui o programa falando sobre otimismo, não é possível que o Abel não veja isso e que ele tem muitos caras muito inteligentes do lado dele. E o Felipe Melo, inclusive, está no Sport TV, já virou nosso colega de imprensa agora. Ele estava no programa de domingo falando sobre isso e ele falou: eu tenho certeza que o Abel é um cara muito estudioso e tal. E por que eu fiquei prestando atenção naquela fala? O Felipe Melo nunca foi dos caras que ficou babando o ovo por Abel. Não é daqueles caras que fica, o Abel é o melhor treinador que eu já tive. Pelo contrário, teve uma eleição, eu não vou lembrar se eram os 10 maiores treinadores, sei lá, que o Felipe Melo nem citou o Abel. E no domingo ele falou: não, eu já tive muito tempo ali, ele estuda, ele sabe exatamente o que os jogadores podem fazer. Então, assim, eu tenho fé, como diria a música do Rapa, que o Abel vai
fazer alguma mudança e vai fazer esse time jogar bola. É questão de tempo. E aí, dentro disso, os caras precisam saber se comunicar melhor. O Abel, a Leila, todo mundo lá no Palmeiras podia saber comunicar e conversar melhor com a imprensa, com a torcida, né? Mudar e mostrar para todo mundo que está num processo de transformação que é absolutamente normal dentro de um clube de futebol que mudou mais da metade do seu time titular. Tá mutado, né? Essas imagens aqui do mapa de calor do Felipe Anderson formam duas figuras de dois animais. Quais são? Não sei te dizer. A primeira aqui, ó, é um pato, tá vendo? Pato, biquinho. E a segunda é o sapo gordo, tipo eu. Muito bem, então é isso. Vamos nessa. Depois você me Tá passa aí. o que você pôs no seu café aí, que eu quero também, hein? Pô, você não achou, mano? Dá uma olhada aí, pô, o pato. Pato, cara. É, mano, aqui, ó. A primeira imagem, ó, no pé da seta da esquerda para a direita. É um pato, olha lá o bico, tudo. Tá, o pato. Ai, bom, se você diz, está dito. Tá bom. Então vamos que vamos, meus amigos. Está aí o mapa de calor. Boa, Latif. Foi bem. Trouxe boa informação, ilustrou. Excelente, garoto. Excelente. Vocês são muito bons. Bom, meus caros, temos que seguir porque já temos quase 40 minutos de live, de programa. O Palmeiras tem problemas na lateral direita? Sim! Sim! Eu ando meio sem paciência com o Mike, com o Richard Rios e outros, mas, cara, o Giai também entrou bem, não entrou, Latif? Você não achou que ele entrou bem? Meio estabanado, tá, mas entrou bem, não? Eu acho que o Giai foi bem. E o que mais importante nessa questão do Giai é que ele voltou a jogar depois de 2 meses fora, né? O último jogo dele tinha sido contra o Novo Horizontino no dia 25 de janeiro, lá na Arena Barueri. Então, ele retornando é positivo para ele, porque era muito tempo sem jogar, e também é importante, porque assim como você, Márcio, eu também acho que o Mike está numa fase bem ruim. Errando um passe, errando domínio, coisas básicas que o Mike foi tão importante para o Palmeiras que já foi utilizado até como atacante, né? Se a gente lembrar naquele brasileiro que o Dudu se machuca e o Mike vira o ponta. Então, eu acho que o Giai tem que jogar, porque o Palmeiras gastou 40 milhões de reais para trazer ele do São Lourenço. O Marcos Rocha a gente não sabe quando volta, né? Tá tratando uma lesão na coxa, sabe que é um jogador que tem uma idade mais avançada e não sabe quanto que ele vai demorar. E assim, a melhor forma é pôr para jogar. Aproveita que o Palmeiras vai fazer um jogo no Peru mais tranquilo, contra o adversário mais frágil, bota uns minutos pro Giai, porque o Giai ele precisa de ritmo também, né? E você não pode escantear um jogador de 40 milhões de reais. Muito se falou que quando ele chegou ao Palmeiras, ele recusou o Atlético de Madrid, tinha proposta da Europa. Então, pô, dá uma minutagem para ele também, faz ele jogar. E assim, muito torcedor ficou bravo, né? Falando que o Giai, esse cara nunca pode vestir a camisa do Palmeiras, muito estabanado, não sabe acertar um cruzamento. Mas é o que tem. E o Palmeiras fez uma escolha, porque podia muito bem achar um lugar para o Giai jogar, como fez com o Caio Paulista. Não queria mais contar com o Caio na lateral esquerda e emprestou ele para o Atlético. Você acha que ninguém da Argentina ia querer buscar o Giai aqui na lateral direita? Um jogador jovem que já se provou na Argentina. Então, na minha opinião, é o momento do Giai ganhar uma sequência. Inclusive, foi a matéria que eu publiquei hoje, né? Essa volta do Giai após 2 meses fora. E um nome que pode cada vez mais aparecer, lembrando que ele é uma indicação do Abel Ferreira, né? Aquela bendita lista de indicações do Abel, que nem todas vão certo, mas assim, eu acho que com ritmo, com uma sequência de jogos jogando bem, minutagem, saindo como titular, o Giai pode, enfim, reencontrar o caminho dele no Palmeiras.